Sejam bem-vindos ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadoras! Chegamos a mais um encontro aqui do nosso Ponto de Acesso e que alegria poder receber vocês aqui junto conosco neste dia tão especial, sábado, um dia que muitas pessoas estão descansando ou estão resolvendo algumas coisas que não conseguem resolver na semana, mas mesmo assim você tirou um tempinho para estudar a Palavra de Deus e nós ficamos muito felizes em ver você dedicada a esse crescimento espiritual. Talvez você esteja ouvindo um barulho aí no meio do caminho, uma batedeira. Bom, gente, até numa reforma aqui, acho que no andar de cima. A nossa vida também está sempre em constante reforma. Então nada melhor do que representar, né? Então, se vocês ouviram algum barulho, pedimos perdão, estamos gravando na nossa casa, então essas coisas acontecem, né? Mas não deixaríamos de gravar mesmo com esse barulho de fundo. Então, que mesmo com esse barulho, se estiver atrapalhando, oramos para que você nem venha perceber e que você possa focar em tudo que nós vamos ensinar hoje. É isso aí. E não se esqueça, você que está assistindo a gente, conquistadoras, conquistadores também que estão chegando aqui no canal, tem homens chegando, sejam muito bem-vindos. Eu espero que Deus possa falar muito ao seu coração através desses ensinamentos, através desse estudo que nós estamos fazendo sobre o Sermão do Monte. Hoje nós vamos continuar, mas antes eu quero lembrar você de se inscrever no canal, habilitar o sino de notificação para ficar por dentro de todas as atualizações. Está chegando coisa nova e vai ser muito bacana se você puder fazer isso por nós, porque você também vai ficar por dentro e não vai perder absolutamente nada. Na descrição do vídeo nós teremos os nossos links para os nossos livros. Finalmente temos liberado o Despertar Espiritual. Você já pode adquirir o livro físico e também o e-book. Então você pode pegar e aqui na descrição do vídeo comprá-los, tá? Vai ser uma bênção. Esse livro foi em 2024 que Deus me deu, através de uma oração numa sexta-feira lá na nossa igreja. E está uma bênção, viu? Vai ser muito bom ter você compartilhando o que você achou sobre esse livro. E também o Marcas da Sabedoria, o nosso livro de devocional voltado para mulheres. Homens também podem comprar, claro, para presentear a sua esposa ou a sua namorada, de repente. Está chegando o Dia dos Namorados, nada melhor do que edificar a sua casa através do livro de Provérbios, aqui do Marcas da Sabedoria, o nosso livro de devocional. Bora lá, dados os recados para mais um Ponto de Acesso. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar hoje é que, graças a Deus, através da sua oração, o barulho parou. Se vocês ouvirem, o barulho parou. Então foi só durante a introdução, que bênção. E agora nós vamos continuar o nosso estudo do Sermão do Monte. Hoje tem bastante coisa para falar. Nós vamos continuar no sermão, no capítulo 6 de Mateus. No vídeo anterior, nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, o modelo que Jesus nos deixa, né? Para como nós devemos orar, a estrutura, tudo. Muitas pessoas usam, né? E não tem problema você orar o Pai Nosso. Mas ali Jesus deixa um modelo de como nós também devemos orar. Se você não viu, te convido a voltar alguns vídeos aí para você assistir e continuar assistindo, né, o Sermão do Monte desde o começo, lá em Mateus 5. Então, hoje nós vamos dar continuidade a Mateus 6 e nós vamos ler do versículo 16 até o 18, na primeira parte que nós vamos falar sobre o jejum, meu amor. O texto diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que o vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Isso é uma das coisas mais interessantes e também muito diretas que Jesus mostra sobre o jejum e até um pouco autoexplicativo o que Jesus fala, né? Muitas pessoas hoje fazem jejum, tem algumas pessoas que fazem propósito. E qual que é a diferença? Jejum, segundo a Bíblia, é um jejum onde nós nos abstemos, se eu posso falar dessa palavra, de todo o alimento sólido.
tá? Então nós literalmente deixamos de ter o alimento ali como fonte de vitaminas, etc, etc, durante um período determinado, que pode ser um dia, pode ser Na uma verdade, o que a Bíblia refeição. ensina são 3, 21 e 40, né? Exato, então é que eu estou trazendo um pouco para o que nós fazemos hoje Hoje, também. aham. Então você tem diversas maneiras de fazer o jejum, mas a Bíblia ensina exatamente isso que a Esté acabou São de os falar. exemplos de São jejum que a gente os tem, né? exemplos que tem ali. Mas nada impede você fazer de formas diferentes também, né, ao longo do processo. E tem diversas maneiras de ser feitos de forma saudável também, né? Que muitas pessoas simplesmente hoje querem fazer um jejum de 40 dias, como Jesus fez, e não aguentam simplesmente porque Não tem um não tem o preparo, né? preparo, porque também o jejum também é um preparo físico, né? E isso é muito importante. E a prática do jejum que Jesus descreve aqui é o jejum que agrada a Deus. O que isso quer dizer? Bom, naquela época era muito corriqueiro os judeus, principalmente os judeus piedosos, fazerem um jejum como forma de consagração, de estarem mais perto de Deus. Porém, o que acontece? Muitos se utilizavam desse artifício para ter uma situação teatral, se assim eu posso dizer. Para se mostrar talvez superior, Exato, né? não só isso, mas mostrar o sofrimento. Ficavam chateados, ficavam com cara de bravo, não se arrumavam, para mostrar realmente que estavam fazendo o jejum para as pessoas, para mostrar assim. A gente até falou em algumas outras, né, pontos de acesso, falando acerca disso, das pessoas olharem e falarem assim: nossa, como essa pessoa ela é espiritual, olha como ela está sofrendo para fazer tal. Quando na verdade Jesus mostra que é o contrário. Quando você faz jejum, é o momento onde você precisa demonstrar ainda mais felicidade. Porque o jejum não é. A intenção do jejum não é que você demonstre para os outros. Até mesmo porque ele fala: se você está procurando uma recompensa, né? A recompensa dos homens você já vai ter. Então, se você quer a recompensa do Pai que estás no céu, faça diferente. Então, é principalmente isso, tá? Quando a gente fala do jejum em si, o jejum ele precisa ser feito de forma em que você não demonstre para as pessoas que está sofrendo. Pelo contrário, quando você fizer o jejum, para ser sincero, ninguém precisa saber que você está fazendo jejum. Sim. Pelo contrário, na É verdade, bom que nem fale, é bom né? que nem fale. Você simplesmente está ali. Aí, caso, por exemplo, a pessoa pegue, vamos lá almoçar em casa. Você fala: não, hoje eu não vou poder, tal, não sei o quê, para não ficar chato com a pessoa também, né? Você fala: não, aqui hoje eu estou em jejum, período de jejum, tal, então hoje eu não vou comer. E ponto, acabou. Você não precisa Sim. falar do sofrimento, porquê, etc. Faça o jejum de forma sábia, isso é muito importante. E o jejum muda muito a nossa vida, muda muito a nossa percepção e também muda muito a nossa mentalidade. É muito legal. É porque o jejum, na verdade, gente, ele não é para você. É que muita gente usa o jejum como um artifício de, por exemplo, estou passando por um problema financeiro. Eu vou fazer um jejum para Deus mudar o meu cativeiro, meu problema financeiro. Não, gente, jejum não é para mudar cenário, jejum não é para receber bênção. O jejum é para te aproximar de Deus. Agora, se você está passando por um problema financeiro, não sabe como lidar com esse problema, quer uma revelação de Deus sobre essa situação, quer ter mais discernimento espiritual para lidar com o que você está vivendo, aí sim o jejum ele entra. Porque aí o jejum ele vai entrar para te esvaziar de toda a carnalidade, de tudo aquilo que... Por isso que a gente tem que se abster de alimento, do físico, né? Tem muita gente que fala: mas se eu cortar uma rede social é um jejum? Calma que a gente já vai explicar a diferença de jejum e propósito. Mas o jejum que nós estamos falando, que Jesus ensina aqui, é o jejum realmente da carne, é tirando a força da carne para trazer o alimento do espírito. Então, assim, eu substituo o alimento físico pelo alimento espiritual. Então, também, muita gente faz jejum e não lê a Bíblia, não Sim, ora, só corta o o alimento. jejum em si é exatamente isso que a Esther está falando, tá? Você faz um jejum para se aproximar de Deus. Então, no momento que você estaria comendo, você vai orar, você vai ler a palavra. Durante esse período de jejum, não é que você vai ficar o dia inteiro lendo a palavra, mas você vai, né, fazer Por todo exemplo, esse no período de momento se do almoço, você alimentar. pode aproveitar, Exato, né? você vai se alimentar através da palavra, né? E aí, a questão do propósito, que a Esther acabou comentando, por exemplo, eu quero perder um vício, por exemplo. Eu vou fazer um propósito com Deus, por exemplo, de rede social. Vou ficar um mês sem rede social. Isso é um propósito, não é um jejum.
Então, nesse propósito, você vai buscar também a Deus. No período em que você, por exemplo, ficava na rede social, você vai usar para ler, você vai usar para orar, você vai ler um livro cristão, por exemplo. E nesse processo, né, você vai perceber que Deus vai limpando a sua vida nesses processos. A mesma coisa funciona para outros tipos de coisa. Por exemplo, muita gente se utiliza do artifício da comida, por exemplo, também como fonte de substituir algumas coisas. De Então você vai prazer, né? de prazer. Então, por exemplo, meu prazer hoje não é mais estar em casa, é sair para comer, sei lá, um fast food. Eu vou fazer um propósito de um mês sem comer fast food. Então, dentro desse propósito, eu vou me aproximar das pessoas da minha família, por exemplo, e etc. Então, você tem diversas situações que são propósitos. Quando a gente fala de jejum, é o jejum realmente que mata a carne, né, que quer te aproximar de Deus. Então a sua espiritualidade vai ficar mais forte. E assim, acho que até um ponto interessante, que eu não sei o que você pensa sobre, né? A união de jejum e propósito. Eu acho que isso é bem interessante quando a gente traz essa conexão, porque o propósito ele já pode ser assim, em prol de algo que você quer que realize, que aconteça na sua vida, e você faz um propósito, como se fosse ali um sacrifício que você está fazendo, no sentido de Deus, eu estou te entregando isso que é muito valioso para mim, e eu creio que isso é uma demonstração de que eu confio no teu poder, eu confio que o Senhor está trabalhando. Então você pode unir ali um propósito Sim. com o seu jejum de alimento. Isso é muito tranquilo. Você pode unir os dois sim, sem nenhum problema, desde que a intenção de ambos seja estar mais próximo de Deus e criar mais essa conexão com Deus. É isso. Tá bem? Agora nós vamos para o próximo texto, né? Para o próximo assunto agora de Mateus 6, que vai do 19 ao 34, que fala sobre aonde está o nosso coração, né? E os tesouros que a gente acaba adquirindo ao longo do processo, que não são os tesouros espirituais. E aqui é muito interessante porque está ligado diretamente ao jejum e ao propósito que nós estávamos falando. Então, meu amor, eu preciso que você leia, por gentileza, do 19 ao 34. Vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao de comer ou de beber, nem o seu próprio corpo, quanto que ao de vestir, e nem é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, consegue acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que se preocupam e correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha que interessante. Nós estamos falando agora de um período, né, de uma parte muito importante para o povo judeu, tá?
Por quê? Os judeus do primeiro século, eles associavam as bênçãos de Deus através da riqueza. Então, quanto mais a pessoa era rica, mais a pessoa ela tinha a bênção de Deus. O ponto é que, nessa situação, existia uma grande divisão de pessoas, de classes. Então, existiam as pessoas que eram muito ricas e as pessoas que viviam na subsistência. E essas pessoas que viviam na subsistência, elas buscavam cada vez mais ter as riquezas para viver uma estabilidade onde o período era muito de confronto através do povo romano e os judeus. Então a riqueza era muito atrelada a eu estou com uma segurança na vida porque os romanos estão ali dominando o ambiente político e tudo, então eu consigo ter o recurso para conseguir, né, ter a clareza de vida ali, eu estou sendo abençoado. Porém, Jesus, ele traz uma situação e mostra que, na verdade, aonde estão os nossos tesouros, que ali ele está falando de prata, de ouro, de tecidos, etc., se a gente fica se apegando a isso, né, e o povo judeu ali se apegava muito, a gente não teria os tesouros verdadeiros, que é a prioridade, que é, por exemplo, o reino dos céus, que é você olhar para Deus, olhar para Jesus e ter como prioridade realmente uma vida, né, com intimidade com Deus. Então você vê o contraste que ele faz, ele mostra os perecíveis e os que não são, né, perecíveis. Então você vê essa divisão na vida. Hoje, muitas pessoas acabam olhando para isso, né, e é uma das grandes dificuldades de muitas pessoas olhar para o financeiro, né, e quando aperta o calo realmente, acabam se distanciando da prioridade, que é Deus ali, porque precisam trabalhar mais, e conquistar, e acabam se desvinculando e se desprendendo desse processo. Isso é muito interessante. Eu estava aqui reparando na leitura, aqui no verso 24, que quando ele fala, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, eu não sei se na Bíblia de vocês, se vocês estão acompanhando na leitura aí na sua Bíblia, mas provavelmente vocês vão ver que o D do dinheiro está maiúsculo. Uhum. E isso é muito interessante, né? Porque tudo que nós nos referimos a Deus, a gente usa com letra maiúscula, para dizer que ele é Deus. Sim. E se você vê na Bíblia, em toda a história, que todas as vezes que citam outros deuses, é sempre com D minúsculo. Isso são detalhes, gente. Detalhes que a gente muitas vezes deixa passar. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai entender o porquê. Que o D, por exemplo, do dinheiro é maiúsculo e o D que acompanha o mesmo D de Deus, né? Onde a gente cita Deus. E Jesus, quando ele fala, vocês não podem servir a dois senhores, ou seja, a Deus ou ao dinheiro, vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir ao dinheiro, justamente por quê? Porque o dinheiro, ele se torna um Deus para muitas pessoas. O dinheiro, ele se torna prioridade. Por quê? Sem dinheiro, você já ouviu essa frase? Sem dinheiro ninguém vive. Você consegue entender? Então, as pessoas, elas falam assim, se eu não tenho dinheiro, como que eu vou viver? Então, de alguma forma, mesmo que as pessoas não queiram servir o dinheiro, porque se você falar, você serve ao dinheiro? A pessoa, não, dinheiro não. Imagina, nunca. Imagina. Mas ela tem a mentalidade de necessidade de obter o dinheiro para sobrevivência. Vai me dizer que você nunca pensou isso? Ou só a gente que pensou? É interessante que essa Mas parte essa é uma verdade. É uma verdade, assim, a gente olha muitas pessoas trocando realmente fato. Tem, né, algumas situações virais que aparecem na internet, e foi até citado recentemente na nossa igreja, eu já tinha visto também, que a pessoa prefere ter 5 milhões na conta a conversar 5 minutos com Jesus, por exemplo. Só que não percebe que o fato de você conversar 5 minutos com Jesus pode transformar sua vida para o resto da vida. Enquanto 5 milhões numa conta, onde a pessoa não sabe usar, não sabe fazer absolutamente nada, né? Não tem sabedoria, ela simplesmente pode gastar em um mês. Ah, mas um mês gastar 5 milhões? Sim, é possível. Porque a pessoa vai querer fazer tudo que ela nunca fez na vida. E aí, dinheiro na mão de quem não sabe administrar, simplesmente some. Por isso que aqui o D, né, está maiúsculo, é literalmente essa situação. E aí o nome, né, Mamon, ele se ressalta, é dado a isso. E aí é interessante que recentemente na igreja teve um estudo sobre isso, e de fato quando você olha, Mamon, ele literalmente briga diretamente com Deus, mas não que ele é páreo para Deus, não é isso.
É que, na As verdade, pessoas colocam Mamon no lugar de Deus. Né? Exatamente, as pessoas deixam com que Mamon roube o coração. E Deus, ele está ali mostrando que as riquezas não são só físicas, né, ou materiais. E isso é interessante. E olha que interessante, um pouco antes, né, Jesus, ele fala sobre os olhos, né, e é muito Verdade. interessante. Quando ele fala sobre isso, ele está falando No verso sobre o olho 22. bom, exatamente, do 22 e o 23, sobre o olho bom e o olho mau. E aí, o que isso quer dizer, né? Para o judeu, um judeu que ele tem generosidade no coração, ele tem o olho bom. Então, ele é literalmente olhado como uma pessoa que é abençoada por Deus, que tem Deus no coração. Já a avareza para o judeu é como se o coração da pessoa ela tivesse trevas. Então, a avareza para o judeu é equivalente a uma pessoa com trevas. Então você vê que a continuidade, né, quando fala de dois senhores, está intrinsecamente ligada ao fato de que, quando você olha para Deus e Mamon, né, Deus, ele te oferece a vida eterna, te oferece uma vida completa e plena, em todos os fatores, emocionais, físicos e espirituais. Porém, Mamon, ele te oferece apenas um material, uma vida fake, aonde, por exemplo, da mesma maneira que ele pode te dar com uma mão, a outra vem e tira. Porque na verdade ele pode até fingir. Com dinheiro você pode comprar amigos, com dinheiro você pode comprar um relacionamento. Você pode comprar tudo. Hoje em dia, infelizmente, o que a pessoa quiser, a pessoa pode ter com dinheiro, né? Ela pode fazer uma cirurgia e ter aquilo que às vezes ela não tem. Mas aí entra o que o próprio Jesus fala aqui. Quem de vocês podem acrescentar um dia sequer de vida? Porque até hoje ninguém conseguiu comprar mais vida. E o que esse que é muito interessante. Essa é uma parte muito interessante quando você olha para a leitura, né? Que ele fala sobre a avareza, sobre os olhos bons e maus, tal, não sei o quê. Ele vem para dos senhores e em seguida ele já fala sobre isso, sobre a nossa ansiedade de querer as coisas. E ele faz uma alusão trazendo os exemplos da natureza. Que ele mostra exatamente assim, por exemplo, as aves, elas não plantam, não fazem nada, mas elas não deixam de comer e sempre tem um alimento. Sempre tem um alimento. Os lírios do campo, que aí para quem conhece lírio, vai saber, quem não conhece, procura na internet lá, lírios do campo, você vai entender, eles florescem sem esforço nenhum, e eles são mais bonitos do que o que Salomão vestia. Por que ele está falando de Salomão? Porque Salomão foi o homem mais rico que já existiu no mundo. Então, você parar para pensar, você fala assim, se o homem mais rico não consegue se vestir o mesmo esplendor de um lírio do campo, e lírio do campo é simples, exatamente, então quer dizer que o que Deus faz é muito melhor. A grama, que temporária e insignificante, mas ainda assim é cuidada por Deus. Você vê, ele usa diversos artifícios que às vezes você nem percebe, né? Que você não percebe. Você olha e fala assim, lembra que eu sempre falo, em todo sermão aqui, né, todo estudo do ponto de acesso, o judeu, ele é muito simbólico nas coisas. Então tudo tem um simbolismo por trás. O que Jesus estava falando ali, ele estava mostrando literalmente, vocês estão tão preocupados em ganhar dinheiro, tal, não sei o quê, mas o que Deus faz é infinitamente melhor do que tudo que você pode comprar. Então você vê que essa divisão, ela existe muito do mundo materialista e do mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo materialista, ele é só uma consequência do seu espiritual que está em alta. Agora, quando o material ele fica em alta, a espiritualidade fica em baixa, acontece exatamente o que a Esther tinha acabado de comentar. Da mesma maneira que chega até você, simplesmente pode sair e você ficar sem nada. E quando você vê quantas pessoas hoje já ganharam dinheiro para lá e para cá, receberam dinheiro, tal, enfim, só que não souberam utilizar e simplesmente se viram sem nada. Nossa, e isso é muito decepcionante, né? Porque a pessoa se sente frustrada e literalmente ela fala, eu tinha tudo e perdi tudo. Recentemente a gente estava até conversando com uma amiga nossa, a gente estava falando sobre isso, né? De pessoas que perderam o que tinha e que isso acho que é muito mais difícil você não ter. Você ter e perder do que você nunca ter tido. Porque você nunca teve o gosto. O gosto, é aquela sensação, né? Quando a gente sente o gosto daquilo que é bom, digamos... Quando você perde aquilo... Você fica, nossa, não é a mesma coisa, não é tal, não sei o quê. Gente. E aí você viu, aquela riqueza material já te ganhou.
aí você vê o que Paulo fala quando ele comenta, né? Eu sei viver No no muito, muito e no pouco. Por que ele tá falando isso? Ele tá falando porque ele exatamente passou isso. por isso, Ele né? passou por isso, ele tinha muita coisa. Só que olha que interessante, Paulo, ele descobriu que estar com Jesus, Era muito melhor. ou com Deus, né, no caso, que é a Trindade ali, Espírito Santo, era muito melhor do que Tudo que ter ele o teve. material. E isso nos ensina muito. Se Paulo, e aí por isso que Deus, olha como Deus é estratégico No movimento. no né? movimento, né, que ele acaba permitindo que né, seja usado através das pessoas. Tem muita gente que não gosta desse termo, né, ser usado por Deus, né, porque acha que é Que negativo. Tá sendo uma marionete. Mas não é isso. Ser usado por Deus é permitir que Deus floresça através da sua vida, né? Permitir que Deus te use como ferramenta, como vaso e transborde na vida das outras pessoas. Isso, Mas exatamente. enfim, Paulo ele é usado ali, né? E é uma pessoa que era rica e muito inteligente da época. E se a gente olha o próprio Salomão em Eclesiastes, né? A gente sempre ressalta muito provérbios, né? Tô pensando em fazer um devocional de Eclesiastes, hein? Você compraria? Olha que Eclesiastes tem muita sabedoria, porque ali em Eclesiastes a gente vê uma face de Salomão mais velha, né? Mais Depois, velha, frustrada e ao mesmo tempo muito vivida, sensato. Falou assim, tudo aquilo que eu vi na juventude serviu pra nada. Foi. Hoje eu faria totalmente diferente porque ele entendeu o que era o principal. Traz conselhos de quem viveu, né? Exato. E olhando para Eclesiastes, é interessante que em tudo ele fala, né? Tudo foi vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Porque se você não vive pelo propósito certo, conquistadora, é só vaidade. Então você pode ter dinheiro, mas é vaidade. Você pode conquistar as coisas, é vaidade. Tanto é que eu chamo vocês de conquistadoras, não é olhando para o aspecto físico, mas é olhando para a essência espiritual que você carrega, para a essência de conquista que nós, como filhos de Deus, devemos carregar. Em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, fisicamente, claro, emocional e espiritual. Exato. Então, se a gente entende a verdadeira essência, a gente vai valorizar, como Jesus fala aqui, você não vai ficar ansiosa, você não vai ficar preocupada, não vai querer servir mamon, você vai priorizar a Deus. A gente passou por isso, né? Uma fase da nossa vida, a gente, sem perceber, a gente estava trocando o Senhor aqui em casa. A gente estava vivendo para mamon e Deus estava encaixado aqui. E é de forma sutil, não é de forma escancarada. Então, assim, tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo à sua volta para que você não troque. Por isso que é importante estudar o Sermão do Monte, entender tudo que Jesus está falando, para você não cair nos erros que muitas vezes todo mundo pode cometer. E aí, comece a ser mais inteligente e sábio, principalmente. Inteligente em não cair nos mesmos erros que você cometeu no passado e sábio por antever qualquer erro, conhecendo através de outras pessoas que erraram, antevendo qualquer erro que você possa estar cometendo. Então, Mateus 6 agora, nesse período que nós damos, traz 5 lições valiosas nesse processo. Anota aí. E as lições são as seguintes. Onde está o seu tesouro? Nós devemos refletir se estamos investindo mais em bens materiais ou no nosso crescimento espiritual. A nossa visão de vida. Segunda lição, hein? Segunda lição. O olho bom nos convida a uma vida generosa e altruísta. A terceira lição é a lealdade em Deus. Nós não podemos dividir nossa devoção entre Deus e o materialismo. A quarta é a confiança na provisão divina. A preocupação excessiva com o dinheiro revela uma falta de fé. E a quinta e a última, é priorizar o reino. Buscar o reino de Deus significa viver conforme os seus princípios e confiar que Ele proverá as nossas necessidades. Então essas são as 5 lições que nós tiramos desse último capítulo ali, né, nos últimos versos de Mateus 6, onde nós falamos sobre uma generosidade, sobre como jejuar de forma concreta, como o nosso coração não pode estar dividido entre dois senhores, como o nosso coração precisa ser generoso e principalmente como nós devemos buscar primeiramente sempre o reino de Deus e, por consequência, todas as coisas que estão descritas ali vão ser acrescentadas em nossas vidas. Glória a Deus. Então, conquistadoras, que vocês peguem essas lições, coloquem em prática. Se você tem percebido que você não tem priorizado o reino, que mamon, sem você perceber, está se tornando um senhor, que você está vivendo para trabalhar, vivendo pelo dinheiro, mesmo que você não queira, porque às vezes não é que você quer.
mas isso pode acontecer. A preocupação de, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. Cuidado, porque isso pode te levar a se distanciar. E se você quer discernimento, use a instrução de Jesus, porque eu creio que tudo é de proporcional mesmo, né? Proposital, perdão. Jesus, ele fala do jejum antes de entrar nisso, porque se você tiver discernimento, você vai fazer um jejum para compreender tudo o que Jesus fala depois, para você viver de fato o que ele ensina no capítulo 6 de Mateus. É uma bênção. Então põe em prática, porque nós temos feito isso e tem feito muita diferença na nossa vida. Exatamente. E aí, nos próximos vídeos, nós chegamos ao último capítulo do Sermão do Monte, chegando ao fim desse estudo. 7. Estamos chegando ao fim desse estudo. Tem muitas lições valiosas nos próximos. Nós vamos falar sobre a oração e bondade de Deus. Nós vamos falar sobre como nós devemos ter discernimento, como nós devemos andar em 2 caminhos e ter uma construção de vida concreta. Então tem muito assunto ainda para ser abordado, você não pode ficar de fora. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar os sinos das notificações. E lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos aqui a nossa dopamina às 7 horas da manhã. Você não pode ficar de fora. Convida outra pessoa para participar, para assistir ao vivo. E também manda esse vídeo para aquela pessoa que de repente quer aprender mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E não se esqueça de ir lá na descrição e ver os nossos livros, Despertar Espiritual, Marcas da Sabedoria, e também tem um lá que ainda não tem o físico aqui, mas já está à venda, que são as batalhas silenciosas do seu temperamento. Se você quer saber como vencer as batalhas silenciosas através de oração, através de atitudes de cada temperamento, este é o livro que vai te ajudar. Glória a Deus! Então, contamos com vocês, e se vocês não nos seguem na rede social, segue lá. Gente, vamos fazer uma hashtag aqui. Diego, começa a postar conteúdo. Eu tô tentando incentivar, gente. Ele é uma bênção, não é, conquistadoras? Imagina se ele começar a postar os conteúdos que Deus tem colocado no coração dele. Mas aqui, né, a gente vai incentivando, Deus tem um tempo certo para cada pessoa. Mas eu quero aqui, ó, já ao vivo aqui, ó, para todo mundo saber, meu amor, começa a postar seus conteúdos, começa a compartilhar aquilo que Deus coloca no seu coração. Tem muitos homens que precisam ser instruídos, não só homens, claro, mulheres também com a palavra que você tem de ensino, mas começa. Põe a hashtag aí, vai, conquistadora, me apoia nisso aí. Coloca assim, hashtag Diego, posta conteúdo. Pronto, é só isso que ele precisa, incentivo, gente. Para vocês entenderem de temperamento, é um melancólico, então precisa, assim, de incentivo. E também ele tem se planejado muito, mas eu creio que vai sair em breve. Mas já começa... Olha só o levante do inimigo. Brincadeira, gente, é que nossa câmera ela só grava até 30 minutinhos. Mas, para finalizar, vamos pôr essa hashtag em apoio, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito esse projeto. Mas já começa a acompanhar lá nas redes sociais dele, para a gente poder incentivar. E você que também tem seus propósitos, tem seus projetos, a ideia desse canal é isso, é incentivar você a não desistir do seu propósito. Nós vamos ter muitos conteúdos aqui para te ajudar a perder a vergonha, a timidez, o medo, tudo isso, né? Então eu quero muito compartilhar minha experiência pessoal, tudo que Deus tem derramado sobre a minha vida, como forma de impulsionar outras pessoas. A começar por este homem que está do meu lado. Então é isso, conquistadoras, agradecemos de coração vocês que ficaram aqui até agora e continuem nos acompanhando e nos vemos no Ponto de Acesso do sábado que vem. Um grande beijo e tchau, tchau. Tchau.